Olá, Marcos Roberto aqui para mais um estudo avançado do Antigo Testamento. Hoje nós vamos estar concluindo o nosso estudo sobre a oferta de manjares. Mas antes de irmos para a nossa aula, eu convido você a fazer 4 coisas. Primeiro, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Segundo, deixar o seu like agora para não esquecer depois. Terceiro, compartilhar esse vídeo com seus amigos. E por fim, ficar até o final, onde estarei fazendo uma oração, abençoando você e a sua família. Então, vamos lá! Hoje nós vamos estar, de fato, concluindo o nosso estudo sobre a oferta de manjares. Na aula passada, nós concluímos o nosso primeiro estudo, o estudo do primeiro elemento, primeiro ingrediente da oferta de manjares, que era a flor de farinha. Então nós vimos os aspectos de coerência entre a vida do nosso Senhor Jesus. A vida do Senhor Jesus era uma vida coerente entre palavras e ações. Aquilo que Jesus falava era aquilo que Jesus vivia. E a oferta de manjares, ela apresentava a devoção do adorador a Deus. Era um tipo, era uma figura do nosso Senhor e Salvador Jesus. E como a oferta de manjares, ela apontava para Jesus, todo o ser de Jesus estava totalmente devotado ao Pai. A flor de farinha, ela apresentava a integridade de Jesus, a coerência de Jesus em todas as áreas de sua vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, o estudo da oferta de manjares se encontra, a descrição dessa oferta se encontra em Levítico capítulo 2, do verso 1 ao verso 16. É uma leitura muito preciosa, muito rica para mim e para você. Mais uma vez, eu quero relembrar que no holocausto, Jesus apresentou o seu sangue diante do Pai, apresentou toda a sua vida ao Pai. No holocausto, somente o Pai poderia ver e contemplar todo o ser de Jesus ali oferecido, ali na cruz. Somente o Pai poderia apreciar a devoção, todo o ser de Jesus, todo o ser do seu Filho apresentado diante dele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então ali no holocausto, Jesus oferece todo o seu ser ao Pai. Aleluia! Todo o animal ele era queimado. Retirando o couro, todo o animal era queimado diante do altar de bronze. Da mesma forma, ali na cruz, todo o ser de Jesus foi apresentado, foi consagrado ao Pai. O Pai foi o único que apreciou a beleza do sacrifício de Cristo. Aleluia! Já na oferta de manjares, nós vimos Jesus oferecendo a sua vida aqui na terra ao Pai, oferecendo todo o seu ser, todos os seus pensamentos, toda a sua vida, todos os seus atos, tudo ao Pai. Aleluia! Geralmente a oferta de manjares, ela era uma oferta onde o adorador rendia graças ao Senhor por alguma bênção recebida. Quando o israelita oferecia aquele sacrifício de vegetais, ele está apresentando o seu ser, a sua devoção a Deus. Jesus devotou todo o seu ser ao Pai. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Então, enquanto no holocausto Jesus apresentou o seu sangue
ao Pai, na oferta de manjares, nós vemos o Jesus homem oferecendo toda a sua vida terrena ao Pai. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Então nós vimos os 4 ingredientes da oferta de manjares. O primeiro, que é a farinha de trigo, a flor de farinha, que nós estudamos com tantos detalhes nos últimos estudos. É claro que eu apresentei apenas alguns aspectos da vida de Jesus, apenas alguns aspectos que revelam a integridade de Jesus, a coerência na vida do Senhor. Somente alguns aspectos. Na verdade, são todos os aspectos da vida de Jesus, que são aspectos coerentes, coesos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos estar vendo o azeite, o incenso e o sal. Então, na farinha de trigo nós vemos Jesus, ele apresentando coerência entre os seus atos e palavras. Jesus, ele vendo a multidão, compadecendo-se dela, curando os enfermos. Nós vimos a coerência entre o Jesus tomar consciência da situação, das necessidades das pessoas. Nós vemos a coerência da tomada de consciência e dos seus sentimentos. Jesus se compadeceu, e também a ação de Jesus. Jesus não apenas viu, ele se compadeceu. Ele não apenas se compadeceu, mas ele também curou, ele também agiu. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos que no Getsêmani, Jesus se prostrou diante do Pai. Ele se submeteu à vontade do Senhor. Mas também nós vimos Jesus ficando em pé diante dos seus inimigos. Jesus sabia a hora de ficar prostrado, mas também sabia a hora de ficar em pé. Nós vemos também Jesus com a sua família. Jesus sendo um filho. Jesus nunca deixou de ser o filho de Maria. Jesus, ele era submisso aos seus pais. Jesus, mesmo sendo Deus, ele foi submisso ao seu pai e à sua mãe. Ele aprendeu a arte da carpintaria. Ele provavelmente foi um excelente carpinteiro. Ele dava bom testemunho, tanto para a sua família como para as demais pessoas. Então havia uma coerência entre a vida de Jesus, a vida social de Jesus e a vida espiritual de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Nós vimos também que mesmo ali na cruz, Jesus mostrou que não deixou de ser o filho de Maria. Mesmo ali na cruz do Calvário, Jesus cumpriu o 5º mandamento, pedindo que o seu discípulo amado cuidasse de sua mãe após a morte dele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E agora nós vamos ver o segundo ingrediente da oferta de manjares, que era o azeite. O azeite provavelmente ele é muito conhecido. O significado dele é muito conhecido, porque o azeite está ligado ao poder. Então, geralmente, pessoas escolhidas para exercer um determinado ofício eram ungidos com azeite. O azeite é um símbolo do Espírito Santo, da capacitação do Senhor sobre aqueles que são escolhidos. Então, o azeite é um símbolo do Espírito Santo. Vamos ver o que nos diz Mateus 3, do verso 13 ao 17. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão,
a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, sendo Deus, quando ele começou seu ministério terreno, aos 30 anos de idade, ele foi batizado por João Batista. Ele foi ungido ali por Deus para poder fazer a sua obra. Nós vemos aqui que Jesus não fez a sua obra com poder humano, mas Jesus fez a sua obra com o poder do Espírito Santo. Ele foi batizado por João Batista, e quando ele foi batizado, a Bíblia fala que quando ele saiu da água, os céus se abriram, e o Espírito Santo veio sobre ele na forma de uma pomba. E uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ali nós vemos as três pessoas da Santíssima Trindade juntas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai afirmando para todos que Jesus era o seu Filho amado, em quem ele tinha prazer. Nós vemos o Espírito Santo concedendo a ele o poder. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor capacita aqueles a quem chama. O Senhor capacita aqueles a quem ele escolhe. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Jesus, ele não fez nada por si mesmo. Tudo o que ele fez por obra do Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Então, Jesus mesmo, ele disse certa vez: nada do que eu faço por mim mesmo. Eu só faço aquilo que eu vi o Pai fazer. Jesus, ele veio no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo deu a ele o poder. E o azeite é símbolo do poder do Espírito Santo. É símbolo do Espírito Santo. Tudo que Jesus fez foi movido pelo Espírito do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E eu pergunto para você: tudo aquilo que você faz é movido pelo Espírito Santo? O que você faz é capacitação do Espírito Santo? Porque somente o Espírito Santo pode operar prodígios, somente o Espírito Santo pode operar maravilhas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lucas 4, 16 a 21. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Olha que interessante. Jesus, ele num sábado, que nós vemos que Jesus guardava o dia do Senhor, ele foi na sinagoga, segundo o seu costume. Então ele tinha costume de ir à igreja, ele tinha costume de estar reunido para ouvir a palavra de Deus. E levantou-se para ler. Então aqui nós vemos que Jesus tinha o costume de ir à igreja, que Jesus tinha o costume de ir à sinagoga, de estar junto com o povo de Deus, de estudar a palavra. Isso é um ensino para mim e para você. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres.
Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Após Jesus ser batizado com o Espírito Santo ali no Rio Jordão por João Batista, ele vai até Nazaré. E ali na sinagoga, ele lê a palavra de Deus e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Jesus disse: olha, o Espírito de Deus está sobre a minha cabeça, o Espírito do Senhor está sobre a minha vida. Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação aos cativos e restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus estava dizendo: tudo que eu estou fazendo e tudo que eu vou fazer é obra do Espírito Santo. Deus me ungiu, o Espírito Santo me ungiu para fazer a obra do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós aprendemos que tudo que Jesus fez foi obra do Espírito Santo, foi no poder do Espírito Santo. E eu pergunto para você: será que aquilo que você tem feito para Deus é obra do Espírito Santo? Ou é obra dos homens? Ou é invenção dos homens? Ou são práticas humanas que você aprendeu com outras pessoas? Somente o Espírito Santo pode falar uma palavra, pode capacitar um homem para pregar uma palavra que vai tocar no coração de outro homem e vai gerar uma mudança. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Somente o Espírito Santo pode fazer um milagre, somente o Espírito Santo pode fazer milagres verdadeiros. Hoje em dia existem muitas pessoas fazendo milagres falsos, enganando as pessoas, mas os milagres verdadeiros são obra do Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo é o seu nome. Bendito seja o nome de Jesus. O homem pode escrever, porém se a sua pena não for guiada e usada pelo Espírito Santo, as suas linhas não produzirão resultados permanentes. O homem pode falar, mas se os seus lábios não forem ungidos pelo Espírito Santo, as suas palavras não criarão raízes. Por isso é necessário que eu e você possamos nos encher do Espírito Santo do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Tudo que Jesus fez foi movido pelo poder do Espírito Santo. Ele foi ungido com o azeite do Senhor, foi ungido com o Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. 1 Samuel 16, 12 e 13. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Davi não se ungiu a si mesmo para ser rei de Israel. Foi o Senhor que mandou o profeta ir até o encontro dele. E ele, com um chifre de azeite, ele unge Davi na presença dos seus irmãos. E no momento que ele é ungido com azeite do Espírito Santo, no momento que ele é ungido com azeite, o Espírito Santo se apossa de Davi. E Davi é capacitado para fazer a obra do Senhor.
Naquele momento ali, Davi recebe a força do Espírito Santo para enfrentar os seus inimigos. No capítulo 16 mesmo, nós vemos ele tocando a harpa. E quando ele tocava a harpa diante de Saul, os demônios que agiam na vida de Saul fugiam, o espírito maligno que atormentava Saul se retirava, porque a glória de Deus estava sobre a música de Davi. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se você quer ser um ministro de louvor, que quando toca, que quando canta, milagres acontecem, sinais acontecem, pessoas são libertas dos seus pecados, os espíritos malignos fogem. Se você quer ser um ministro de louvor conforme o coração de Deus, é necessário que você se arrependa dos seus pecados, que você tenha fé em Jesus e que você se encha do poder do Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Davi foi ungido por Samuel. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha que interessante. 1 Reis 19, 21. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com 12º. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: Deixe-me deixar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias e o servia. Aqui nós vemos que Eliseu foi ungido pelo profeta Elias. Elias escolheu Eliseu para ser o seu sucessor. O próprio Deus havia dito para Elias ir ao encontro de Eliseu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas agora eu quero apresentar um papel muito importante. Observe no verso 11 do capítulo 3 de 2 Reis. Perguntou, porém, Josafá: Não aqui há algum profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Aqui nós vemos que Eliseu não se tornou sucessor de Elias de imediato. Houve um período de treinamento. E nesse período de treinamento, Eliseu serviu Elias. Aqui no capítulo 3, verso 11 do 2 Reis, diz que Eliseu, ele deitava água sobre as mãos de Elias. Ele servia Elias nas atividades domésticas. Ele era um servo de Elias. Olha o verso 21. Então se dispôs e seguiu Elias e o servia. Eliseu aprendeu que para ser líder, primeiro ele precisou aprender. Ele precisou aprender a servir. Se você quer ser líder, a primeira coisa que você deve aprender a fazer é servir. Aleluia! Eliseu serviu Elias, talvez durante muito tempo, talvez durante muitos anos. Porque no capítulo 3 de 2 Reis, nós vemos que o serviço de Eliseu para com Elias era conhecido de muitas pessoas. Os servos do rei de Israel conheciam muito bem que Elias era um servidor, Eliseu era um servidor de Elias. Então, se você quer ser um líder, primeiro é necessário aprender a servir. É necessário aprender a ser liderado. Eliseu só se tornou um grande líder porque ele aprendeu a servir o profeta Elias. Aleluia, louvado esteja o nome do Senhor.
Da mesma forma, Davi não se tornou um rei de imediato. Ele foi ungido pelo Espírito Santo. O profeta Samuel derramou azeite sobre a cabeça dele. Ele foi ungido como rei de Israel, mas demorou muito tempo para ele se tornar rei de Israel. Houve um treinamento. E da mesma forma, Deus treina você para que você possa realizar a obra do Senhor. Há um período de treinamento. Louvado seja o nome do Senhor. Davi era submisso ao profeta Samuel. Foi submisso ao rei Saul. Foi um bom soldado. Ele serviu. Ele foi um bom amigo para Jonatas. Ele cuidou das pessoas que estavam aflitas, em aperto de alma, pessoas que estavam sofrendo. Ele cuidou daquelas pessoas ali na caverna de Adulão. Ele foi um pastor para com aquelas ovelhas ali no exílio, até quando Deus cumpriu a promessa e ele se tornou rei de Israel. Então foi necessário um período de treinamento. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E da mesma forma, Jesus, ele conhecia o princípio da autoridade espiritual. Davi somente foi um grande rei de Israel porque ele aprendeu a ser submisso ao seu pai, à sua mãe. Nós vemos que Davi, ele era submisso ao seu pai, à sua mãe. Ele cuidava das ovelhas, não deixava as suas ovelhas lá sozinhas no deserto. Ele cuidava, mesmo quando ele não podia estar ali com elas, ele encontrava uma pessoa para poder cuidar das ovelhas, ou seja, ele era responsável. Ele foi obediente ao profeta Samuel, ele foi obediente ao rei Saul. Tudo que o rei Saul mandava ele fazer, ele fazia. Ele foi fiel a Jonatas, mesmo quando Jonatas morreu, ele foi fiel à promessa que ele tinha feito com ele enquanto ele estava vivo. Davi conhecia o princípio da autoridade espiritual. Da mesma forma, Eliseu conhecia esse princípio. Ele foi submisso ao profeta Elias. Ele reconhecia a autoridade de Elias. E quando Elias subiu aos céus no redemoinho, num carro de fogo, ele pediu: dá-me porção dobrada do teu espírito. Eu quero continuar fazendo a sua obra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. E Jesus também conhecia o princípio da autoridade espiritual. Mesmo sendo filho de Deus, ele sabia que havia o princípio da autoridade espiritual. Ele sabia que Deus havia constituído João como seu precursor. E ele vai até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. E quando João Batista viu a Jesus, ele disse: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Quem sou eu para batizar o Senhor? Tu és o meu Deus. Aí Jesus disse: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Para eu começar a fazer a minha obra, para que eu possa iniciar o meu ministério, é necessário que eu seja batizado por você, João. Então Jesus reconhecia a autoridade de João Batista sobre ele, porque João Batista foi escolhido por Deus para ser precursor do Messias. E Jesus sabia disso. Jesus sabia que precisava cumprir as etapas, que precisava cumprir o princípio da autoridade espiritual. Ele sabia que João Batista havia sido constituído por Deus como autoridade espiritual sobre ele. E Jesus, ele pede para ser batizado. E somente naquele momento, quando ele foi batizado, é que o Espírito Santo veio sobre ele. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Aí eu pergunto para você: será que você tem cumprido esse princípio? Será que você tem sido
fiel às autoridades que Deus instituiu sobre a sua vida? Muitas pessoas se intitulam líderes, mas não são, não obedecem a ninguém, não tem que prestar contas a nenhuma autoridade superior. Todas as autoridades bíblicas, elas eram submissas a outras autoridades. Para você ser um bom líder, é necessário que você primeiro tenha sido um bom servo. Para você liderar, é necessário que primeiro você tenha sido liderado por outras pessoas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos a coerência entre cada parte da vida de Jesus, entre cada aspecto do ministério de Jesus. Jesus, ele obedeceu primeiramente aos seus pais, ele era submisso ao seu pai José, à sua mãe Maria. Jesus, ele ouviu e aprendeu com os doutores da lei ali no templo, em Jerusalém. Jesus dava bom testemunho. Nós vimos que Jesus era submisso a João Batista, aceitou a autoridade espiritual de João Batista. Ele não queimou nenhuma das etapas. Jesus tinha uma vida coerente. Aleluia! Que também nós possamos termos uma vida coerente e possamos buscar a autoridade espiritual que vem do Espírito Santo. Amém? Agora o próximo elemento é o incenso. O próximo ingrediente da oferta de manjares era o incenso sagrado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Como eu já falei várias vezes sobre o incenso, principalmente sobre o altar do incenso lá no tabernáculo. Então o incenso ele está ligado à nossa adoração, à nossa oração, à nossa súplica. Salmo 141, verso 2: Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Suba à tua presença a minha oração como incenso. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. O incenso está relacionado à nossa oração, à nossa adoração. Olha o que diz Apocalipse 5, 6 a 8. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Mais uma vez aqui o incenso representando as orações da igreja. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Cada pensamento do Senhor Jesus, cada palavra, cada olhar, cada ato de Jesus exalava um perfume que subia diretamente para Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Toda a vida de Jesus foi apresentada ao Senhor. Jesus viveu toda a sua vida para Deus aqui na terra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Cada pensamento de Jesus, cada ação de Jesus, cada gesto de Jesus foi por amor ao seu Pai. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Cada momento, cada detalhe da vida de Jesus era para agradar o seu Pai celeste. Aleluia! Enquanto o azeite simboliza o poder do ministério de Cristo, o incenso representa o seu objetivo,
o incenso representava aquilo que na vida de Jesus era exclusivamente para Deus. Cada ação de Jesus, cada pensamento, cada gesto, cada obra, tudo que Jesus fez foi para o Pai. Aí eu pergunto, será que tudo aquilo que nós fazemos é para a glória de Deus? O apóstolo Paulo, ele fala que tudo aquilo que nós fizermos, nós não devemos fazer apenas para os homens, para agradar os homens, mas devemos fazer para Deus. Hebreus 5, do 7 a 10 diz: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa de sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, nos dias da sua carne, nos dias que Jesus viveu aqui na terra, ele ofereceu a Deus a maior de todas as orações. A maior de todas as orações se chama amor. Se eu não tenho amor, a minha oração é inútil, a minha oração é vazia, são palavras sem sentido. Mas Jesus ofereceu a Deus orações e súplicas ao Pai, com muita lágrima, com muito clamor. Ele ofereceu orações e súplicas ao seu Pai. E embora sendo o próprio Filho de Deus, ele aprendeu a ser obediente pelas coisas que sofreu. Olha que maravilha! Jesus, sendo Deus, aprendeu a ser um filho obediente por causa de tudo aquilo que ele sofreu. O sofrimento é importante para o nosso crescimento espiritual, porque o sofrimento nos aperfeiçoa. Jesus foi aperfeiçoado através dos seus sofrimentos. Aleluia! E por isso ele se tornou o nosso sumo sacerdote. O nosso sumo sacerdote que conhece a nossa dor, que conhece o nosso sofrimento. Hebreus 4, verso 15 fala: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus, ele pode nos socorrer, apenas porque ele nos conhece. Ele sabe o que você está passando, ele conhece a sua dor, ele conhece o seu sofrimento. Aleluia! Cada gesto de Jesus, cada pensamento de Jesus, cada ação de Jesus foi direcionada ao seu Pai. Que da mesma forma nós possamos exalar o perfume de Cristo aqui na terra. Aleluia! Louvado seja o nome de Deus. 2 Coríntios 2, do 15 a 16. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, mas com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Aqui nesse texto maravilhoso, o apóstolo Paulo está dizendo que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. E eu pergunto, será que você tem exalado o perfume de Cristo aqui na terra? Será que a sua vida tem sido marcada, tem sido caracterizada pelo perfume de Jesus? Isso é algo muito sério, porque lá em Eclesiastes 10, verso 1 fala: qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Muitas vezes
moscas mortas têm gerado mau cheiro no unguento do perfumador. Muitas vezes o pecado nas nossas vidas tem impedido que o bom perfume de Cristo seja exalado nas nossas vidas. Isso é algo muito sério. Pecados ocultos muitas vezes têm gerado mau cheiro nas nossas vidas. Pecados ocultos, ações que desagradam a Deus, como moscas mortas. Muitas vezes uma mosca tão pequenininha, tão inofensiva, tão invisível, tão microscópica, tem feito com que os ungüentos perfumados do Senhor exalem mau cheiro. É necessário que nós nos arrependamos dos nossos pecados. É necessário que nós nos consagremos ao Senhor, que nós nos afastemos daquilo que é mal, que nós santifiquemos a nossa vida, que nós impeçamos que moscas mortas façam que as nossas vidas passem a exalar mau cheiro. Porque o texto de Paulo é muito claro, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Eu pergunto, será que a sua vida tem exalado o bom perfume de Cristo? Será que as pessoas que convivem com você têm sentido o perfume de Cristo em sua vida? O incenso, na oferta de manjares, nos apresenta justamente isso. E agora eu quero falar sobre o quarto e último ingrediente da oferta de manjares, o sal. O sal é o último ingrediente da oferta de manjares. Mas vamos ver o que o sal significa nas Escrituras. Segundo Crônicas 13, verso 5. Não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal? Aqui nós vemos que o sal, ele representa algo que é permanente, algo que é eterno, algo que não pode ser destruído. Aqui nós vemos que Deus havia dado para Davi um reino eterno. Deus havia feito com Davi uma aliança de sal, uma aliança eterna. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. O sal na oferta de manjares representava justamente isso. A eternidade do sacrifício de Cristo. A eternidade da obra de Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas também tem um significado especial. Mateus 5,13 diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. O sal, todos nós sabemos que ele serve para dar sabor aos alimentos, mas também serve para impedir que esses alimentos apodreçam. O sal serve para conservar os alimentos. Muitas pessoas, principalmente antigamente, as pessoas colocavam sal na carne, salgavam a carne para que a carne não apodrecesse. Então, o sal tem esse poder de proteger, de preservar. Da mesma forma, Jesus nos chamou de sal da terra, para que nós salguemos o mundo, para que o mundo não pereça. Porque quando o mundo ouvir a palavra de Deus, através das nossas palavras, através das nossas bocas, quando o mundo ouvir a palavra de Deus, ele pode se arrepender e pode ser salvo. Muitas vidas têm sido salgadas pela palavra de Deus, têm se convertido,
e se tornar instrumentos de Deus para a salvação desse mundo. Nós somos o sal da terra. Jesus disse: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. O sal tem sabor. Se o sal não tiver sabor, ele não serve para nada. Aí eu pergunto para você e para mim: será que nós temos sabor? Será que nós somos de fato o sal da terra? Será que nós temos sabor ainda? Ou será que nós nos tornamos insípidos? Será que nós temos pregado a palavra de Deus? Será que nós temos repreendido as pessoas que estão vivendo de uma forma errada? Será que nós temos praticado os princípios de Cristo? Ou será que a nossa vida perdeu o valor, perdeu o sabor para com Deus? Muitas pessoas se dizem cristãs, mas elas não em nada se assemelham à pessoa de Jesus. São pessoas como o mundo. As pessoas não percebem nada de diferente na vida delas. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Você tem o sabor de Cristo na sua vida? Você de fato tem sido o sal da terra? Ou você tem apenas um rótulo de cristão e a sua vida em nada se assemelha à pessoa de Jesus? É momento de você refletir sobre as palavras de Jesus. Amém? Colossenses 4, verso 6: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Eu pergunto para você e para mim: será que a nossa palavra ela tem sido temperada com sal? Será que nós temos falado a palavra de Deus para as pessoas? Será que a nossa palavra tem sido sempre agradável? Jesus, enquanto estava aqui na terra, ele temperou a sua palavra com sal. A palavra de Jesus era temperada com sal. Um discurso agradável pode ser popular, mas um discurso temperado com sal não será. O sal reduz o auditório apenas àqueles que foram chamados por Deus. Isso é algo sério. Muitas vezes podemos pregar um sermão maravilhoso, onde as pessoas podem nos aplaudir de pé. Muitas vezes uma palavra que não é temperada com sal pode fazer as pessoas se tornarem nossos fãs, nossos seguidores de imediato. Mas a palavra temperada com sal aponta o nosso pecado. A palavra temperada com sal nos confronta. A palavra temperada com sal nos força a tomarmos uma decisão. Enquanto Jesus estava falando palavras agradáveis, as pessoas aplaudiam Jesus. Enquanto Jesus estava multiplicando os pães, as pessoas queriam até aplaudir, queriam até fazer com que Jesus se tornasse rei. Mas no momento que Jesus confrontou as pessoas com sal, elas o abandonaram. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que não comer da minha carne e nem beber do meu sangue não pode ter a vida eterna. Quando Jesus ele confrontou a multidão com a palavra temperada com sal, quando ele apontou para a multidão a necessidade deles se arrependerem, daquela multidão se arrepender,
de tomar uma decisão para Cristo, de fazer uma decisão para Cristo, de aceitá-lo como Deus, de aceitá-lo como Salvador. As pessoas disseram: quem pode aceitar essas palavras? Duro é esse discurso. Quem pode aceitar isso? Esse homem está endemoniado, esse homem está louco. Quem pode aceitar um discurso duro como esse? E começaram a se retirar. Jesus estava se tornando muito popular naqueles dias. Uma multidão de mais de 5.000 homens havia sido alimentada apenas por 5 pães e 2 peixinhos. Considerando que cada pessoa fosse casada e tivesse 2 filhos, então provavelmente nós teríamos ali 40.000 pessoas alimentadas por Jesus de uma maneira sobrenatural. 20.000 pessoas, 40.000 não, 20.000 pessoas. 4 vezes 5.000, 20.000. 20.000 pessoas alimentadas por Jesus de uma única vez. Uma multidão que queria aclamar Jesus como rei. Jesus tinha muitos seguidores naquela época. Mas quando Jesus ele pregou a sua palavra, a palavra de Deus temperada com sal, as multidões, as pessoas que ouviram disseram: duro é esse discurso, quem o poderá aceitar? E foram se retirando. Os seguidores de Jesus foram o abandonando, até que ficaram 12 pessoas, 12 discípulos. Jesus poderia ter ficado muito frustrado, mas Jesus não ficou. Ele disse para os seus discípulos: não quereis vós também retirar-vos? Não quereis vós também ir embora? Jesus não precisa de mim, Jesus não precisa de você. Nós é que precisamos dele. A palavra de Jesus é temperada com sal, porque ela fala aquilo que nós precisamos ouvir. Ela nos confronta, ela confronta o nosso pecado, ela confronta as nossas ações, ela nos chama a tomarmos uma decisão, ela nos chama para fazermos uma decisão para Ele. É uma palavra dura. Jesus disse para os discípulos: não quereis vós também retirar-vos? Aí Pedro diz: mestre, para onde iremos? Para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Para quem iremos? Para quem iremos nós? Vamos estar seguindo pessoas que têm discursos populares? Ou pessoas que falam a palavra de Deus com ousadia, que tem uma palavra temperada com sal? A nossa palavra deve ser sempre uma palavra agradável, temperada com sal. E nós precisamos estar pregando uma palavra temperada com sal. Não uma palavra que vai agradar as pessoas de uma forma motivacional, mas uma palavra que vai confrontar o pecado dessas pessoas, que vai fazer com que essas pessoas tenham que tomar uma decisão. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vimos aqui os 4 ingredientes da oferta de manjares: a flor de farinha, o azeite, o incenso e o sal. Todos esses presentes na vida
e no ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como aprendemos com esse estudo, com esta oferta tão maravilhosa? Que o Senhor possa te abençoar poderosamente. Que o Senhor possa ajudar você a ser um servo autêntico, em palavras, em ações. Que a sua vida seja cheia do Espírito Santo. Que a sua vida seja um sacrifício vivo diante do Senhor. Que tudo que você faça possa ser para a honra e para a glória do Senhor, assim como era Jesus. E que a sua palavra possa ser sempre temperada com sal. Amém? Agora eu quero fazer uma oração, abençoando você, a sua família e os seus projetos. Ó Deus, Deus Santo, Deus Eterno, graças, ó Pai, eu te dou, Pai, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para todo sempre. Não existe outro, ó Deus, além do Senhor, ó Pai. Não existe outro, ó Deus, que mereça a nossa adoração a não ser o Senhor, ó Pai. Só o Senhor é santo, só o Senhor é gracioso, só o Senhor é tremendo, Pai. Santo, santo, santo é o Senhor, ó Pai. Ó Deus, como o Senhor é maravilhoso, Pai. Como o Senhor é lindo, Pai. Como o Senhor é gracioso. Santo, santo, santo é o Senhor, Pai. Perdoe, ó Deus, os nossos pecados, ó Pai. Nós somos pecadores, ó Pai. A Tua palavra diz, ó Deus, que as nossas justiças aos Teus olhos são como um trapo de imundície, Pai. Nós somos maus, ó Deus. Ó Deus, todo o nosso ser, ó Deus, está manchado pelo pecado, Pai. Mas eu te louvo, ó Deus, porque o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo o pecado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não existe outro Deus além do Senhor, ó Pai. Não existe outro que mereça a nossa adoração a não ser o Senhor, ó Pai. Só o Senhor é santo, só o Senhor é gracioso, só o Senhor é tremendo. Santo, santo, santo é o Senhor, ó Pai. Tua, Senhor, é a grandeza, o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de Ti, Tu dominas sobre tudo, na Tua mão força e poder, contigo está a engrandecer e a Tu dar força. Amém, Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ó Pai. Santo, santo, santo é o Senhor. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram existir e foram criadas. Ó meu Deus, Deus Santo, como é maravilhoso saber, ó Deus, que o Senhor ouve as nossas orações, ó Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Como é maravilhoso sabermos, ó Pai, que o Senhor não rejeita a oração dos Teus filhos. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus, ó Pai. Santo, santo, santo é o Senhor, ó Pai. Ó meu Deus, Deus Santo, Deus Eterno, encha-nos, ó Deus, com Teu Santo Espírito, Pai. Assim, ó Deus, como o ministério do Senhor Jesus aqui na terra foi no poder do Espírito Santo, que as nossas vidas aqui na terra também sejam movidas pelo poder do Espírito Santo, Pai. Ó Deus, Deus Santo, Deus Eterno, Pai. Ó Deus, que as nossas orações, ó Pai, subam até a Tua presença, Pai, como um incenso precioso. Que nós possamos, ó Deus, ser, ó Deus, como o precioso perfume de Cristo aqui neste mundo, Pai. Livra-nos, ó Deus, do mal, livra-nos do pecado, Pai. Senhor Jesus, nos abençoe, ó Deus, que a nossa palavra possa ser agradável, temperada com sal, Pai. Ó meu Deus, Deus Santo, Deus Eterno, que possamos pregar a Tua palavra, que possamos confrontar o mundo, ó Deus, com o Teu Evangelho, Pai.
Que o mundo possa se converter dos seus pecados, ó Pai, e crer que só o Senhor Jesus é Deus e que não existe outro Deus além do Senhor, ó Pai. Oh, meu Deus, como é maravilhoso, Pai, estudar a oferta de manjares. Eu te louvo por todos os ensinos preciosos que o Senhor, ó Deus, nos concedeu durante esses dias. Bendito seja o nome do Senhor, ó Pai. E agora, ó Deus, eu quero apresentar diante de Ti a vida desse Teu filho e dessa Tua filha que fazem comigo essa oração. Perdoe os pecados, ó Deus, dos Teus filhos, ó Pai. Dê a eles esperança, Pai. Ajude-os, ó Deus, a serem instrumentos do Senhor, ó Pai. Ó Deus, ajude-os, ó Deus, a serem, ó Deus, o perfume de Cristo aqui neste mundo, Pai. Que eles possam exalar, ó Deus, o Teu precioso perfume, ó Deus, na vida de todas as pessoas que o cercam, Pai. Livra, ó Deus, os Teus filhos do mal, Pai. Que a palavra deles, ó Pai, possa ser, ó Deus, temperada com sal, Pai. Que eles possam, ó Deus, ser íntegros, ó Deus, em todo o seu ser, ó Pai. Ó Deus, que eles possam ser coerentes, ó Deus, entre aquilo que eles dizem e aquilo que eles praticam, ó Deus. Ó Deus, que a vida deles possa ser guiada pelo Espírito Santo, Pai. No nome de Jesus, que eles possam orar pelas pessoas e as pessoas possam ser curadas, ó Deus. Não para a glória deles, mas para a glória do Senhor, ó Pai. Que o Espírito Santo possa direcionar cada passo da vida deles, ó Pai. Livra os Teus filhos, ó Pai, do mal, Pai. Livra, ó Deus, eles, ó Deus, do terror noturno, da seta que voa de dia, da peste que se propaga nas trevas e da mortandade, ó Deus, que assola o meu dia. Livra os Teus filhos do mal, livra os Teus filhos da aparência do mal, que nenhuma má notícia venha bater na porta da casa dos Seus filhos, ó Pai, nesse dia, Pai. Dê a eles a esperança, Pai. Cura aqueles que estão enfermos, ó Pai. Ó Deus, cura as pessoas da família deles que estão sofrendo, ó Deus. Ó meu Deus, Deus Santo, cura as feridas emocionais de cada um deles, Pai. Dê a eles a esperança, dê a eles a salvação, ó Deus. Ó meu Deus, dê a eles inteligência para que eles possam resolver os seus problemas, ó Pai. Dê a eles a direção, Pai. Ó Deus, nós não temos ninguém para nos ajudar a não ser o Senhor. Levanta a Tua mão poderosa, Pai, e dê a vitória para esse Teu filho e para essa Tua filha que fazem comigo essa oração. Abençoa os projetos, os sonhos de cada um deles. Livra eles do mal, dê a eles esperança, dê a eles a fé. A Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. A Tua palavra diz, ó Deus, que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Abençoa, ó Deus, esse Teu filho e essa Tua filha que fazem comigo essa oração, Pai. Supra todas as suas necessidades. E agora, Senhor Jesus, olha para cada pedido que eles estão apresentando diante do Senhor, ó Pai. Se for da Tua vontade, que o Senhor possa estar realizando, ó Deus, os pedidos de cada um deles, ó Pai, e atendendo conforme a Tua santidade, conforme a Tua sabedoria, conforme a Tua onisciência, Pai. Livra os Teus filhos do mal, pois esta é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente, que o Senhor te livre de todo o mal e que o Senhor te dê a paz. E eu vejo você no nosso próximo estudo, se o Senhor assim for servido. Um grande abraço e fique com Deus.